Estamos aqui com a Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae. Margarete, muito obrigado por ter aceitado conceder a entrevista. Queria começar perguntando para a senhora quais medidas o Sebrae já vem implementando e quais novas prevê para incentivar o empreendedorismo feminino. Olha, o empreendedorismo feminino é uma força do Brasil. As mulheres hoje representam mais de 30% do empreendedorismo e elas têm dificuldades diferenciadas. São dificuldades que os homens não têm. São dificuldades que são típicas, né, da distinção de gênero que nós fazemos no Brasil. Sebrae já se apropriou dessa informação e tem feito várias ações. Primeiro, nós criamos uma gerência específica para empreendedorismo feminino, inclusivo e diverso. No empreendedorismo feminino, as mulheres. No empreendedorismo diverso, a questão do segmento LGBTQIA+, 60+, que chamam a economia prateada, e também o inclusivo, pessoas com PCDs que têm ou que trabalham com produtos para PCDs, que precisam também de ter produtos modelados especificamente. Com relação às mulheres, a nossa maior preocupação é com a dificuldade de acesso ao crédito. As mulheres pagam juros mais caros, é impressionante a gente dizer isso, mas as mulheres pagam 4% a mais que os homens. Elas passam menos tempo no trabalho por conta da economia do cuidado e elas têm menos empréstimos aprovados. Então, nós estamos trabalhando muito com isso, principalmente porque o Sebrae tem o Fundo de Apoio à Pequena e Microempresa, né, o FAMP. Então, se nós estamos avalizando para os pequenos negócios no Brasil, nós temos que pensar numa política para cada segmento. Nós temos que modelar para cada segmento. Todos são empreendedores e empreender é difícil para todos, mas para esses grupos as dificuldades são maiores. Então, o Sebrae está preocupado em modelar produtos para eles. Cursos de negociação para as mulheres têm dificuldade de negociar. Acesso ao crédito mais facilitado, crédito assistido. Sebrae avaliza, o Sebrae garante o empréstimo para o banco, mas, em compensação, esse empreendedor vai ser acompanhado desde o começo pelo Sebrae. E as mulheres, elas precisam mais, porque elas lidam menos com as questões financeiras, né? Isso é uma cultura, isso é cultural, mas nós estamos trabalhando para superar todas essas barreiras. Margarete, um outro tema agora. Na semana passada, perdeu a validade aquela medida provisória do governo que criou o programa Acredita, né? Que previa ali linhas de crédito com juros diferenciados, né, para diferentes públicos. Queria que a senhora comentasse como a importância desse programa, né, como o Sebrae via esse programa e se apoia aí a aprovação do projeto que traz ele de volta, né, prevê a criação aí do programa Acredita. Exatamente, o programa Acredita é extremamente importante. Ele é muito importante porque ele lida exatamente com a base da economia brasileira. Os pequenos negócios são mais de 95% dos negócios brasileiros. Então nós precisamos investir nesse segmento. A nossa economia gira ali. São os pequenos negócios que geram grande parte dos empregos brasileiros. E o programa Acredita, o Sebrae alavanca mais de 30 bilhões, né, de garantias em empréstimos. O Sebrae garante 80%, avaliza 80% desses valores que são emprestados aos pequenos e micro empreendedores. Então é importante que essa medida, que ela retome, que o Congresso Nacional retome a tramitação dessa medida. Eu sei que ela está com excelente relatoria. O deputado Luizinho, do Rio de Janeiro, é um deputado extremamente criterioso e nós temos certeza que já nosso presidente Arthur Lira vai pautar, porque é importante. O Sebrae está acompanhando de perto, nós temos uma unidade de políticas públicas que atua diretamente no Congresso Nacional, acompanhando essas medidas, sugerindo, né, e buscando os stakeholders, os atores que podem contribuir para o bom andamento dessas medidas. Então, o Acredita vai atender um público enorme, né, que é o grupo do CadÚnico. O grande negócio hoje é você fazer com que a porta de saída, né, do CadÚnico ela seja mais larga, né? Que o CadÚnico receba cada vez mais pessoas do Bolsa Família, enfim, mas também que tenha uma porta de saída larga. E o empreendedorismo é esta porta. Então nós estamos trabalhando para que essa medida provisória vire lei, né, ela retome a tramitação dela na Câmara e seja aprovada o mais rapidamente possível.
Tá certo. Ainda falando do Congresso Nacional, um dos principais temas, né, do semestre é a regulamentação da reforma tributária. Queria perguntar como o Sebrae tem acompanhado essas discussões em relação à regulamentação. Tem algum ponto ali que preocupe? E quais as oportunidades, né, o que a reforma pode aprimorar para os pequenos microempreendedores? Olha, a reforma tributária, claro, ela traz inúmeros avanços. Poderíamos avançar mais? Poderíamos sim, mas eu acho que é um bom começo, é um excelente começo. Há muito tempo o Brasil espera essa reforma tributária, há muito tempo que o Congresso Nacional tenta fazer com que essa reforma seja acordada com a sociedade para que ela consiga finalmente acontecer. Então, acho que agora nós chegamos mais longe que nunca havíamos chegado antes. Com relação aos pequenos negócios, a reforma é muito, muito interessante. E eu diria até para as mulheres, como eu falava há pouco, as mulheres pagam mais juros. Com a unificação dos impostos, isso vai acabar. A famosa taxa rosa também vai desaparecer, que é aquela taxa, né, que é sobreposta em produtos para as mulheres. Por exemplo, produtos que são exclusivamente femininos, o imposto é mais caro do que produtos similar para homem. Eu dou o exemplo sempre. Preservativo masculino paga um imposto. O preservativo feminino e a pílula anticoncepcional tem um imposto muito mais alto. Então, isso vai fazer, de uma certa forma, uma justiça tributária com as mulheres e com alguns segmentos dos pequenos negócios. Muito importante que ela aconteça, muito importante que o Congresso Nacional consiga uma regulamentação, a regulamentação que seja mesmo capaz de fazer com que a reforma tributária ela seja capaz dos desafios, ela enfrente os desafios a que ela vai ser submetida. Recentemente, o Sebrae lançou uma cartilha para os candidatos nas eleições de 2024. Sim. Queria que a senhora contasse o que traz essa cartilha, quais são as propostas ali para os candidatos apresentadas na cartilha. Olha, a cartilha ela é excelente, olha, para os candidatos, principalmente agora, em época de registro de candidatura, que os candidatos precisavam lançar seus planos de governo. Então, a ideia do Sebrae é isso, fazer com que os candidatos se comprometam com a pauta do empreendedorismo. O empreendedorismo nos municípios é o grande impulsionador do emprego, né? É o grande gerador de empregos. Então, nós queríamos que os candidatos, que eles se comprometessem com essa pauta. E a pauta do empreendedorismo, ela é desenvolvimentista. Então, o Sebrae lançou com todos os cuidados que a legislação eleitoral exige, com todas as vênias que nós precisamos para tocar nesse assunto. Não vamos nos imiscuir na vida dos partidos. Mas os candidatos precisam ser despertados, né, para essa pauta do empreendedorismo que é tão específica e que ela é tão importante. Né? Então, a questão de compra direta, a questão das compras governamentais, enfim, isso é muito importante para o pequeno empreendedor. Então, o Sebrae lançou essa cartilha, que na verdade são sugestões para os planos de governo dos candidatos. Então, os candidatos que ainda que já tenham lançado seus planos de governos, mas ainda assim queiram no seu discurso, nos debates, utilizarem, né, esse viés do empreendedorismo para conquistar seus eleitores, basta procurar os Sebrais estaduais, os Sebrais municipais, que as cópias das cartilhas estão lá disponíveis para vocês. Margarete, para finalizar, eu queria perguntar como vem sendo a atuação do Sebrae em relação à recuperação do Rio Grande do Sul. O que tem sido feito para ajudar as empresas lá depois das fortes chuvas, né, das enchentes que afetaram o estado? O Sebrae Nacional disponibilizou 50 milhões para o Sebrae do Rio Grande do Sul para dar esse suporte às pequenas e microempresas. Nós sabemos que quem levanta primeiro são as pequenas empresas. E são as pequenas empresas que estão nos bairros, que estão inclusive nas zonas, nas favelas, na periferia. São os pequenos negócios que estão ali, gerando emprego, gerando acesso ao consumo, aos consumidores, enfim. Então, o Sebrae Nacional participou ativamente, o Sebrae tem se preocupado, porque não é só você oferecer o recurso, como o Sebrae está fazendo, para que eles refaçam seus equipamentos, para que eles refaçam seus estoques. Não é só isso. Eles precisam também ser acompanhados para recuperarem seus negócios, seja na questão dos seus débitos, seja na questão dos compromissos que eles tinham com seus empregados, enfim. Então, o Sebrae, além de ajudar na recomposição do negócio, em termos de equipamentos, em termos de estoque,
também acompanhando como se recuperarem, como recuperarem as suas finanças depois daquela grande tragédia. Então o Sebrae está parceiro, está segurando na mão de cada pequeno e microempreendedor do Rio Grande do Sul. O Sebrae do Rio Grande do Sul tem sido extremamente diligente. E nós entendemos que também devíamos, o Sebrae Nacional, porque o problema do Rio Grande do Sul é do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul. O problema que aconteceu lá afetou toda a nossa economia. Todo mundo tinha um fornecedor de lá que perdeu. Então, o Sebrae Nacional entrou com reforço nos recursos e também liberando consultores de todo o Brasil. Qualquer estado brasileiro que quisesse enviar consultores do Sebrae, porque os que estavam lá davam conta do trivial, do dia a dia, mas não com essa sobrecarga que houve. Então, nós disponibilizamos também consultores de todo o Brasil que, se quisessem ir prestar serviço lá, seriam considerados como uma carga no seu Sebrae de origem. Então, isso eu acho que deu um grande apoio para a recuperação daquele estado. Encerramos aqui a entrevista com a Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae. Margarete, muito obrigado mais uma vez por ter concedido a entrevista e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, sempre à disposição de vocês.